Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. No tema da nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre a emancipação política da América Espanhola. Vamos lá? Então, gente, pegando aí o contexto histórico da América Espanhola, lembrando aí que a América Espanhola seriam os territórios americanos colonizados pelos espanhóis. E falando um pouco dessa colonização, a Espanha ela sempre teve um caráter destruidor no seu processo de colonização. Então, quando os espanhóis chegaram aqui, eles buscaram aí eliminar e retirar as riquezas das colônias. Então, basicamente, eles acabaram eliminando grande porcentagem dos povos incas, maias e astecas, que eram as grandes civilizações que viviam aqui na América, e exploraram muito as riquezas do território. Basicamente, o que vai acontecer? Os espanhóis eles vão tentar o tempo todo garantir as riquezas necessárias para manter o padrão de vida da nobreza e do clero em seus territórios. Para isso, eles vão explorar ao máximo o território americano. Só que com o passar do tempo, vai crescer uma ideia de identidade no território americano, tá? Nas colônias. Por quê? Inicialmente você tem o que? A população nativa, os escravos e os espanhóis que vieram para a América. Porém, com o passar do tempo, a gente vai ter aí pessoas de uma classe mais alta que nasceram no território americano. E isso vai acabar despertando um certo sentimento aí de identidade com as colônias, de nacionalidade com o local. E a partir daí a gente vai ter aí uma briga pela independência. Bom, gente, o processo de independência da América Espanhola ela vai ser influenciada, assim como a independência de outras regiões, pelas transformações que vinham ocorrendo desde o século XVIII na Europa. Então a gente pode citar aí a Revolução Industrial, justamente por conta dessa nova ideia de relação de trabalho, essa nova ideia com relação ao mercado, ao lucro, que vai ter como base o liberalismo econômico. Então, essa nova ideia de liberdade dentro do mercado financeiro e comercial vai acabar influenciando muito as ideias em prol da independência. E a gente tem também a Revolução Francesa, que vai ser um exemplo prático de como as ideias iluministas vão ser implantadas. E esse exemplo vai acabar influenciando muito as independências na América. Bom, gente, antes de darmos continuidade, é importante a gente lembrar a estrutura colonial, tá, que havia na América naquele momento, tá? Então a gente tinha os espanhóis, que eram realmente os grandes proprietários de terra, que eram pessoas que tinham o controle político e religioso aí da região, tá bom? Então os espanhóis que eram aqueles que saíram da Espanha e vieram para a América. Abaixo dos espanhóis a gente tem os crioulos. Não se enganem, gente, crioulos na América Espanhola são aqueles que são os descendentes dos espanhóis. Então seriam os filhos dos espanhóis que nasceram no território americano, tá? Eles são grandes proprietários de terra, porém eles não têm grande participação política. Abaixo dos crioulos a gente tem os mestiços, os mulatos e os zambos, que seriam as misturas entre as etnias.
Eles geralmente vão fazer trabalhos ligados ao artesanato ou até mesmo policiamento local. Abaixo dos mestiços nós temos os índios, que vão fazer um trabalho de servidão dentro do sistema de encomenda ou das mitas, que a gente viu nas aulas anteriores. E abaixo estão os negros, que são, portanto, aí os escravos que vão ser explorados dentro do território, tá? A gente tem toda essa configuração dentro da sociedade. No caso do processo de independência, vocês precisam ficar mais atentos aos crioulos. Por que os crioulos, gente? Porque são eles que vão dar o passo inicial para todo o processo de independência. Bom, gente, e aí o que acontece? Dentro da América Latina, crioulos então seriam os descendentes dos espanhóis nascidos no território americano, e são eles que vão conduzir, como eu havia dito anteriormente, o processo de independência. Os crioulos, eles eram os donos de grandes terras produtivas, e eles vão começar a questionar o controle da coroa espanhola no território. Então são eles que vão começar aí o processo de independência ao questionar a coroa espanhola. Basicamente, o que os crioulos queriam? Eles queriam controlar o sistema colonial, o sistema político na região, mas eles não queriam dar grande abertura para a população. Eles queriam simplesmente se libertar da Espanha e ter mais liberdade política e não ficar nas mãos dos chapetones, que seriam aí os espanhóis que tinham controle político. Bom, gente, esse processo de independência ele vai ter muita influência também da maçonaria, tá bom? A maçonaria, ela é uma sociedade secreta e fraternal e ela aceita diversas pessoas. Na época ela só aceitava homens, hoje em dia mudou algumas questões, tá? O lema da maçonaria é muito influenciado pelas ideias iluministas e da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. E para você participar da maçonaria, você precisa ser convidado por alguém lá de dentro para participar e precisa ser uma pessoa que respeita costumes, valorize a família e acredite aí em alguma coisa, no Criador, enfim. A maçonaria, desde a época da colonização, tá? Há muito tempo, desde o século XVI, ela acaba tendo muitas influências dentro do ambiente político das sociedades. Então, grande parte das revoluções que tiveram, dos processos de independência, a maçonaria acabou sendo envolvida de alguma maneira. Bom, gente, quais são os fatores internos que vão levar à crise e, consequentemente, à independência? Então, nós temos os questionamentos dos crioulos, que queriam a emancipação política e a liberdade econômica, tá? Por quê? Porque eles tinham o interesse de desenvolver aí o livre comércio sem a intervenção da Espanha, poder comercializar com qualquer país sem a Espanha intervir. Eles queriam também participação nas decisões políticas do território, sem ficar dependendo da influência espanhola. E outra coisa que influenciou muito esse território foi justamente a fundação das primeiras universidades na América, que foram as universidades de São Marcos de Lima e a Universidade do México. Por quê? Porque dentro dessas universidades acabavam se difundindo as ideias iluministas e incentivando ainda mais esse processo de revolução. Fatores externos que vão levar aí à crise, tá?
a influência da ideologia iluminista, a ideologia de liberdade, igualdade para todos, a ideia do liberalismo econômico. A gente vai ter também um período de grande turbulência na Europa, tá? Por conta justamente da Revolução Francesa e da tomada de poder através de Napoleão Bonaparte. Por quê? Quando Napoleão Bonaparte ele assume o poder, ele impõe o bloqueio continental. Porém, alguns territórios como Portugal e Espanha não aderem a esse bloqueio continental. Então, Napoleão ele invade o território espanhol e português. O dos portugueses nós vimos na aula passada, então eu vou falar mais da Espanha, tá? Então eles invadem o território da Espanha e Napoleão então coloca ali alguém de sua confiança para governar a Espanha. Essa situação ela vai ser decisiva, porque os crioulos vão aproveitar esse momento de conflito no território espanhol para começar a tomar decisões rumo à independência. Nós temos também o financiamento de movimentos de independência da América Latina por parte de diversas nações europeias, principalmente aí a Inglaterra, que por passar pela Revolução Industrial estava querendo novos mercados consumidores. E a gente tem também a influência da independência dos Estados Unidos, que vai incentivar ainda mais a população a esse processo. Bom, então pessoal, o processo ele vai começar com revoltas, tá? Que vão se iniciar a partir do século XVIII. Então a gente vai ter a revolta no Paraguai, tá? Dentro desse processo de revolta que ocorreu inicialmente no Paraguai, a gente vai ter uma independência momentânea de em torno aí de 4 anos, tá? E essa declaração de independência foi com relação ao vice-reinado de Lima no ano de 1721. Basicamente, o objetivo deles era combater a proteção dada pelos jesuítas às populações nativas. Por quê? Porque os crioulos queriam utilizar as populações nativas na produção, então queria explorar a mão de obra nativa. E os jesuítas e o vice-reinado acabava protegendo os nativos, não permitindo a exploração da sua mão de obra. Então começa com essa ideia de que a gente quer explorar a mão de obra nativa, só que os jesuítas e o governo da Espanha não permitem. E aí o Paraguai ele vai montar uma junta governamental que vai ter características republicanas, com ideias iluministas, e vai então se declarar independente do vice-reino de Lima, tá? Só que em 1735 a Espanha vai intervir e vai devolver o controle do Paraguai para o vice-reinado. Bom, nesse mesmo século XVIII a gente também vai ter uma revolta no Peru, tá? No caso do Peru, o movimento ele também vai ser um movimento aí contra o vice-reinado de Lima e não especificamente contra a coroa espanhola. Ele vai se iniciar em 1780, tá? E no caso do Peru, a gente vai ter a figura do Tupac Amaru II como líder dessa revolta. E aí, basicamente, ele vai criticar as péssimas condições de trabalho, ele vai criticar as jornadas excessivas de trabalho, inclusive para as crianças, tá? E uma crítica muito grande que ele vai fazer, que vai colocar ele como uma posição de liderança nessa revolta, é o tratamento que era dado aos indígenas,
que começa a ser bastante contestado. Então a ideia do trabalho compulsório, o fato dos indígenas só receberem aí a alimentação para a sua sobrevivência, então eles trabalhavam muito e só recebiam alimentação o suficiente para eles sobreviverem. Então começa todo o processo da revolta, uma revolta que tem aí a adesão de camadas mais populares, como no caso os indígenas, porém a revolta vai acabar sendo derrotada pelas tropas espanholas. Bom, dentro desse processo de revolta, a gente tem também a revolta no século XVIII de Nova Granada. O que acontece então em Nova Granada, tá? Essa revolta ocorre em 1780 e é uma revolta contra a forma de governo que se estabeleceu em Nova Granada. E aí a gente tem um questionamento muito grande com relação aos impostos que são instituídos naquela região. Então a gente tem a alcabala, que era um imposto cobrado sobre a venda de produtos dos crioulos, e outro imposto que era cobrado uma vez ao ano, que teria que ser pago com a parte da produção anual, que era cerca de 10%. Então eram impostos muito caros que caíam sobre os crioulos, que embora não fossem a elite política no território, era uma elite financeira que controlava as terras. Então eles começaram a questionar essa imposição de impostos da coroa espanhola. Basicamente essa elite crioula ela vai se revoltar e mais de 30 mil pessoas aí vai começar a exigir o fim dos impostos. Eles também vão organizar uma junta governamentista no território com características republicanas inspiradas na ideia iluminista. Eles também vão receber apoio de outras nações como a Inglaterra, porém o movimento ele vai acabar sendo derrotado e a Espanha vai recuperar o controle dessa região. Bom, gente, e aí dentro deste contexto, eu citei já no começo dessa aula, a influência de Napoleão Bonaparte, tá? Então, começou a ocorrer essas revoltas pela América, e aí foi o período que a gente tem a tomada de poder na França por Napoleão Bonaparte, e Napoleão então começa a conquistar nações na Europa e derrubar diversos regimes políticos, como é o caso do regime espanhol. Isso vai ameaçar muito o interesse dos crioulos na América. Então, qual é a grande questão? O Napoleão ele vai invadir a Espanha e vai derrubar a família Bourbon, que era a família que estava no trono espanhol, isso em 1808. E Napoleão vai colocar alguém de sua confiança para governar a Espanha, no caso seria o seu irmão José Bonaparte. E aí, o que vai acontecer? Com a derrubada dos Bourbons, o governo espanhol ele vai perder um pouco o controle sobre as colônias, o que vai possibilitar com que os crioulos aproveitassem dessa instabilidade na Espanha e começassem o processo de declaração de independência. Bom, gente, entre aí figuras importantes que vão se destacar nesse momento, a gente tem a figura de Simão Bolívar, tá? O Simão Bolívar, ele foi um militante venezuelano que ele vai lutar pela independência da América. Ele vai ser importante porque ele não vai estar no cenário somente da independência da Venezuela, mas ele vai participar da luta e do processo de independência de vários países da América. Por quê? Porque ele acreditava que o território da América Espanhola poderia ser um território unificado durante esse processo de independência.
Bom, outra liderança importante foi o José de San Martín. Ele foi um dos maiores líderes também da independência da América Espanhola, participando aí de vários processos de independência. Ele ficou conhecido como o libertador da América. Por quê? Porque ele vai ajudar diretamente na libertação do Chile, do Peru e da Argentina. Bom, outra liderança que vai se destacar nesse processo é o Antônio José de Sucre. Ele era um general e político libertador sul-americano e ele é considerado aí o autor da independência da Bolívia e o libertador do Equador. Então notem, gente, esses nomes, essas personalidades que se tornaram importantes no processo de independência são personalidades que participaram do processo de independência de mais de um território, sonhando aí com essa ideia da unificação dos territórios que acabou não se concretizando porque a América Espanhola se dividiu em diversos países. Bom, gente, aí começa o processo de independência, tá? Não dá para falar especificamente de cada um, então eu vou citar por cima aí um pouquinho de alguns territórios que se tornaram independentes. Então a gente tem a Venezuela. A Venezuela ela conquista sua independência no dia 19 de abril de 1810. Mas essa independência só vai ser confirmada em 24 de junho de 1821, na Batalha do Carabobo, sob a liderança do Simão Bolívar, tá bom? Então, Simão Bolívar que a gente viu anteriormente. Então, pessoal, atentam-se ao seguinte: todo o processo de independência da América Espanhola foi um processo de luta que houve aí diversas batalhas, diversas guerras com a Espanha, até eles conseguirem realmente a sua independência, o reconhecimento da Espanha nesse processo. Nós temos também a independência de Nova Granada, tá? Essa independência ela ocorreu em 20 de julho de 1810, na revolta de Santa Fé, em Bogotá. E aí a gente tem a participação de Simão Bolívar, que vai conseguir libertar a Nova Granada. Lógico, ele não vai libertar sozinho, ele tinha aí a participação dos crioulos e alguns membros da comunidade durante esse processo. E aí ele vai fundar o estado da Gran Colômbia, que mais tarde virou a região da Colômbia. Então, para aqueles que estavam em dúvida de o que é a região da Nova Granada, seria atualmente o território colombiano. Bom, com relação ao México, tá? A emancipação mexicana ela vai demorar um pouquinho mais. Ela vai ter um primeiro movimento com a liderança dos padres Miguel Hidalgo e o José Maria Morelos. Só que esse primeiro movimento não vai ter grandes resultados. E aí, em 1821, a gente vai ter as tropas do Agustín de Iturbide e diversos guerrilheiros mexicanos que vão conseguir derrubar o vice-rei, tá? Basicamente, eles vão defender o plano de Iguala e o Tratado de Córdoba.